José Ferraz de Novaes, Zandra Anunciação Álvares Parada, José Batista de Santana Júnior e do Procurador Regional Eleitoral, Dr. Cláudio Guzmão. Lido o extrato da ata da sessão anterior, foi aprovado. Na assentada, registraram-se 13 processos julgados e 3 com pedido de vista. Na oportunidade, o presidente parabenizou os juízes Fred Carvalho Pita Lima, Henrique Gonçalves Trindade, Ávio Mozart José Ferraz de Novaes, Zandra Anunciação Álvares Parada e José Batista de Santana Júnior, pela celeridade no julgamento dos processos números 0600 057 23 2020, 0600 048 50 2020, 0600 010 40 2020, 0000 058 52 2019, 0000 059 37 2019, 0600 039 91 2020 e 0600 038 61 2020, que tramitaram neste tribunal por 20, 36, 39, 25, 25, 30, 53 e 26 dias, respectivamente, cumprindo assim a meta 1 do CNJ. Concluídos os trabalhos, a sessão foi encerrada às 10 horas e 30 minutos. Em discussão, a ata da sessão anterior, não havendo qualquer retificação a ser encaminhada, fica a mesma aprovada. Chegamos ao julgamento, o recurso, o número 4 da pauta, porque o número 1, 2 e 3 já foram julgados. Número 4, recurso eleitoral 06.047, dígito 65, 2020, 605, 0101, de Rio de Contas, Bahia, recorrente. Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e o recorrer e interessados, detentor do número do celular 981573826, o outro 981533381 e o Facebook, Serviços Online Limitada. Dr. Fred Pita Lima é o relator e tem a palavra. Presidente, bom dia primeiro, bom dia demais jogadores, advogados. Bom dia, Dr. Fred. Seja bem-vindo. A Fabiane é advogada desse processo que fez sustentação, né, doutora? Não é esse que foi o da senhora? Exato, doutor, exato. Doutora Fabiane, é o mesmo caso do processo de doutor Henrique, infelizmente, né? Eu até retirei de pauta para rever se tinha com... Mas é o mesmo caso, a legislação realmente não abarca o WhatsApp, etc. Eu posso ler pela emenda, satisfaz a senhora? É o mesmo caso, não? Pode. Recurso eleitoral, representação, improcedência, arguição de propaganda eleitoral negativa, divulgação de vídeo em grupo de WhatsApp, ambiente limitado, conversa restrita aos participantes do grupo, não configuração de propaganda eleitoral, mínima interferência da Justiça Eleitoral, artigo 28, parágrafo 6º e 33, parágrafo 2º da resolução do TSE número 23.610 de 2019, não provimento. Considerando-se que a propaganda impugnada foi veiculada em grupo restrito de WhatsApp, cujo conteúdo não se submete às normas sobre propaganda eleitoral prevista na resolução TSE 23.610 de 2019, nega-se provimento ao recurso para manter a decisão zonal, que julgou improcedente o pedido, que, com fundamento na inexistência de propaganda eleitoral. Então, Vossa Excelência encaminha voto no sentido de negar provimento. Em discussão, alguém se opõe? Este é o resultado. Negou-se provimento à unanimidade de votos. Registro que esse processo foi julgado com 35 dias de tramitação, autuado em 12 de 8 de 2020. Portanto, atendendo à meta 1, rendo as homenagens em nome do tribunal ao Dr. Fred Pita Lima. Seguindo, temos o recurso eleitoral 0600 102, dígito 19, 2020, 605, 0197, de Teolândia, recorrente Cláudio Borges Sales Francisco, e recorrido ao órgão municipal do Podemos de Teolândia. O Dr. Fred
Lima, o relator, e tem a palavra. O presidente, pela emenda também, peço licença, não tem advogado na tribuna. Qualquer dúvida eu tiro aos colegas. Trata-se de Ok, doutor Fred. representação, procedência, propaganda eleitoral antecipada, divulgação mediante outdoor, alcance do público externo, pedido de voto, favorecimento a pré-candidato, caráter eleitoral, desequilíbrio da disputa, vilipêndio do artigo 33 e 39, parágrafo 8º da Lei 9.504/97, imposição de multa no mínimo legal, não provimento. Nega-se provimento ao recurso para manter a decisão do juízo zonal que julgou procedente a representação e condenou o representado, hora recorrente, ao pagamento de multa no patamar mínimo legal, diante da realização de propaganda eleitoral irregular antecipada, caracterizada pela publicidade veiculada mediante outdoor, que revela fulgente promoção eleitoral antes do período permitido para a legislação de regência, bem como extrapola as dimensões admitidas pela lei das eleições. É como eu voto, presidente, para negar provimento ao recurso e manter a decisão zonal. Primeiramente, relator, voto de negar provimento ao recurso. Em discussão. Alguém se opõe? Este é o resultado. Negou-se provimento ao recurso, unanimidade de votos. Registro que esse processo foi julgado com 15 dias de tramitação no tribunal, autuado ainda este mês, dia 1º de setembro, já esse mês, 1º de setembro de 2020, atendendo com brilhantismo a meta 1, e rendemos todas as nossas homenagens e agradecimentos ao Dr. Fred Pitalima. Seguindo, embargo e declaração do recurso eleitoral 060-0005, dígito 41-2019, 65-0104, de Ibititá, Bahia. O embargante Afonso Ferreira Mendonça, embargado Comissão Provisória do PSD de Ibititá, e doutor Henrique Gonçalves Trindade é o relator e tem a palavra. Excelência, posso julgar pela emenda? Pode, doutor Henrique, obrigado. Embargo de declaração, recurso, representação, propaganda eleitoral antecipada, omissão no acordo vergastado, inexistência, pretensão, rediscussão da matéria, escopo, integração, aperfeiçoamento. 10. Provimento. Nega-se provimento aos embargos, mantendo-se o acordo que desproviu o recurso outrora interposto para que, mantida incólume, a sentença que julgou pela procedência da representação deduzida com esteio na prática de propaganda eleitoral antecipada. Inexiste no arresto atacado qualquer omissão que, porventura, maculasse o seu bojo, por já devidamente enfrentada todas as matérias erigidas nos aclaratórios. A pretensão de, resolvendo a matéria já julgada, lograr a modificação do deciso mediante nova valoração de provas constantes nos autos, não exprime escopo típico dos embargos, enquanto instrumento ordinário destinado à integração ou aperfeiçoamento da decisão proferida. Meu voto é pelo desprovimento, excelência. O evidente relator encaminha voto de desprover o recurso. Em discussão, alguém se opõe? Este é o resultado. Recurso desprovido, a unanimidade de votos. O 7 da pauta é o agravo interno no recurso eleitoral 06.046, dígito 80, 2020, 605, 0101, de Rio de Contas, o agravante é Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro, PSB, e o agravado detentor do celular X. Doutor Ávio Moza José Ferraz de Novaes é o relator. Senhor presidente, o senhor me permite ler pela emenda? Pois não, doutor. Agradecemos. É um agravo interno, decisão monocrática, recurso, propaganda antecipada negativa, compartilhamento de informações, WhatsApp, ambiente privado de comunicação, tutela da privacidade e da liberdade de opinião, ostensividade da divulgação não comprovada, inaplicabilidade das leis eleitorais, artigo 33, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.610/2019, desprovimento. A mensagem, quando veiculada em grupo restrito de WhatsApp, não objetiva o público em geral e, portanto, deve prevalecer o direito à liberdade de expressão e à privacidade, precedentes do TSE. Consoante dispõe o artigo 33, parágrafo 2º da Resolução TSE 23.610/2019, a manifestação espontânea de pessoas naturais em matéria político-eleitoral por aplicativo WhatsApp sequer estará submetida às normas sobre propaganda eleitoral. A limitação do livre pensamento e supressão de conteúdo nos canais privados de difusão de mensagem
mensagens somente seria possível diante da inequívoca confirmação de requisitos como a natureza pública do grupo no qual a mensagem ofensiva ou inverídica foi difundida, aquele cujo ingresso acontece por meio de links compartilhados, bem como o propósito de seus membros de turbação do processo eleitoral, requisitos que não restaram devidamente comprovados no caso concreto. Agravo interno ao qual se nega provimento, senhor presidente. O eminente relator encaminha voto no sentido de negar provimento ao agravo interno. Em discussão, alguém se opõe? Este é o resultado. Negou-se provimento ao agravo interno à unanimidade de votos. O 8 da pauta são os embargos de declaração no recurso eleitoral 06.038, dígito 22, 2020, 605, 0128, de São Sebastião do Passé, embargante Mariano Rodei Lima Teles. Doutora Zandra Parada é a relatora e tem a palavra. Senhor presidente, posso ler pela ementa? Sim, doutora Zandra, obrigado. Pois não. Trata-se de segundo embargo de declaração, agravo interno, recurso, pedido de retificação cadastral quanto à data da transferência eleitoral, indeferimento, ausência de encaminhamento da documentação comprobatória, descumprimento dos requisitos exigidos dentro do prazo legal, ausência de omissão ou contradição, desprovimento. Não merece acolhimento o recurso de embargo de declaração quando ausente a contradição, omissão ou obscuridade apontada no julgado, restando evidenciado que foram efetuadas as diligências necessárias e que, contudo, o requerente não apresentou documentação hábil para o pronto deferimento do pedido. Pronto, Então, Excelência. Vossa Excelência rejeição, rejeitos, dos embargos. É. Tá repetindo, são segundos embargos, presidente. Outros embargos, né? Por enquanto não tem multa, não. Não. Por enquanto. Por enquanto. Ele não volte, né? Ele não compareceu na data aprazada pelo TRE para trazer a documentação necessária. A eminente relatora encaminha voto no sentido da rejeição dos embargos. Na discussão? Exato. Rejeitados os embargos, não havendo quem se opõe, rejeitados os embargos à unanimidade de votos. O número 9 da pauta, doutora Zandra, também é de Vossa Excelência. É de Irecê, o número é um recurso eleitoral 06.073/81/2020, 605.0095. Recorrente, Comissão Provisória Municipal do Partido Popular Socialista de Irecê. E o recorrido é Elmo Vaz Bastos de Matos. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente. Certo, tem. Senhor presidente, pelo recorrente. Na tribuna, né? Mas Vossa Excelência anuncia a conclusão do voto e para ver se é necessário o advogado fazer a sustentação. Só um minuto, viu? Estou dando provimento ao recurso, reformando a decisão que deferiu a petição inicial, determinando o retorno dos autos ao juízo primeiro para regular o prosseguimento do feito. Satisfaz, doutor? Eu acho que satisfaz, doutor Fábio. Faz, Excelência. Obrigado, satisfaz sim. Satisfaz. Então, a doutora Zandra... Posso ler pela emenda? Faz a leitura do procedimento. Certo. Recurso eleitoral, representação por conduta vedada. Publicidade antecipada com utilização da máquina pública em favor pessoal. Indeferimento da petição inicial, publicações extraídas da internet. Ônus do autor da representação, presunção relativa da ata notarial. Artigo 96, parágrafo 1º da Lei 9.504/97, reforma da sentença, provimento. A representação por conduta vedada, fundada em atos publicados na internet, apresenta indícios e circunstâncias suficientes para o prosseguimento do feito, à luz da legislação de regência, sendo incabível o indeferimento da inicial exclusivamente por ausência da lavratura do ato notarial. Provimento do recurso para reformar a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.
Eu voto, excelência. Em discussão, voto na eminente relatora no sentido de dar provimento ao recurso. Alguém se opõe? Este é o resultado. Deu-se provimento ao recurso. A unanimidade de voto nos termos do voto lançado pela eminente relatora. Registro que Sua Excelência julgou esse processo com 36 dias de tramitação no tribunal, autuado no dia 11 de agosto de 2020, ATD na meta 1, razão pela qual apresento os nossos agradecimentos em nome do tribunal. Eu que agradeço. O seguinte, agora vamos ouvir o doutor José Batista de Santana Júnior, que é o relator no recurso eleitoral 06.045, de 95, 2020, 605-0101, também de Rio de Contas, e recorrente à Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro, PSB, recorrido Márcio de Oliveira Farias, Elis Vânia Oliveira Farias, interessado Facebook Online do Brasil Limitada. Doutor Batista, Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, pode ser pelo elemento? Pode, doutor Batista. Eu vou sustentar, viu, doutor? Tem a doutora Fabiane aí. Isso, sim. Doutora Fabiane. A depender do resultado. Anuncie, por favor, a conclusão do Batista do. Doutora Fabiane, me parece que está pela recorrente, não é isso? Eu estou negando o provimento ao recurso, doutora Fabiane. Está negando o provimento, então, doutora Fabiane tem a palavra pelo prazo regimental. Ok, obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador relator, ilustre procurador regional eleitoral e demais membros desta corte. Trata-se de representação proposta em razão de divulgação de propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada pela divulgação de um vídeo em meados de junho de 2020 pelos recorridos. O recorrido foi ex-prefeito do município de Rio de Contas durante 2 mandatos, de 2009 e 2016, e é pré-candidato ao cargo novamente nessas eleições de 2020. O vídeo de 8 minutos divulgados nas redes sociais traz a música Tô Voltando, de autoria de Paulo César Pinheiro, cantada por Simone. E esse vídeo ele traz essa música, que o principal verso é Tô Voltando, com diversas fotos do recorrido em diversos momentos, inclusive quando ele foi prefeito do município de Rio de Contas. Ocorre que essa frase Tô Voltando é o lema de campanha do recorrido, de pré-campanha do recorrido nessas eleições de 2020. Inclusive, nas suas redes sociais e nas redes sociais de seus apoiadores, a hashtag Tô Voltando é usada de forma ostensiva. Esses banners e esses cards já se encontram acostados nos autos. E as URLs também, né, onde se pode localizar. Inicialmente, o magistrado de piso, ele deferiu a liminar, a tutela de urgência, determinando que os recorridos se abstessem de divulgar esses vídeos e considerou que, de fato, era propaganda antecipada e, inclusive, através de jingle, né? Só que, já julgar o mérito, o magistrado mudou o entendimento e considerou que não seria jingle nem propaganda antecipada, porquanto não haveria pedido expresso de voto no vídeo divulgado, né? No entanto, nós recorremos e eu discordo do posicionamento adotado pelo magistrado de primeiro grau, porquanto, qual seria outra forma de um ex-prefeito voltar, né, voltar ao cargo, se não for através do voto dos seus eleitores? Em que pese o vídeo, na verdade, ele traz a todo momento, ele mostra, né, a música Tô Voltando, que é o mote de campanha do recorrido. E não obstante a música ela não tenha sido feita para esse propósito, para o recorrido, como ele alega nas suas contrarrazões e defesa, que não seria jingle porque não foi feita para aquele propósito. Mas, assim, a gente vê que a música popular brasileira ela é muito utilizada, né, para esse fim. E eu vou citar aqui, pelos políticos, eu cito aqui, por exemplo, a música que a gente vê mais sendo utilizada como jingle de campanha,
que é a música do Igor Canário, né? Que é aquela é Nós de Novo, e que não foi feita para um candidato A ou B, mas ela é muito utilizada para esse fim, e no caso, a música Eu Estou Voltando, ela foi utilizada pelos recorridos para esse fim, né? Eu registro aqui que esse tema ele já foi discutido aqui por essa corte em outros recursos eleitorais. Eu peço permissão para citar o de Sebastião de Passo do Passé, o de Gentil do Ouro, que foi até julgado ontem, sobre essa questão de utilização de música como digo e período vedado, né, pela legislação. E eu vou pedir licença aqui para ler um trechinho da ementa do voto do doutor Henrique, do município de Gentil do Ouro, sobre essa questão de pedido expresso de voto, né? Abre aspas. Pedido de voto não se restringe em absoluto à declaração de uma frase específica. A ausência de um discurso do recorrido de expressões tais como vote em mim ou conto com seu voto não exprime óbice a configuração de publicidade eleitoral antecipada. Máxime quando surge do seu bojo um motivo inerente à sua vinculação, reeleição para o cargo de prefeito em 2020. Então, assim, se adequa exatamente ao caso que eu sustento a vossas excelências. Diante disso, considerando as razões expostas no recurso e agora na sustentação para vossas excelências, pugno pelo provimento do recurso com a modificação da sentença zonal e condenação dos recorridos ao pagamento da multa legal cabível. Obrigada. Retorno a palavra ao doutor Batista. Eu indago a doutora Fabiane. Dispensa o relatório, doutora Fabiane? Sim, doutor. Pode. Então, passo a proferir meu voto. Analisados os autos, concluo que a decisão de primeiro grau não comporta reforma. Com efeito, verifica-se que a Comissão Provisória do Partido Socialista Brasileiro de Rio de Contas ajuizou representação por propaganda antecipada com pedido liminar, alegando que o representado utiliza como mote de campanha a expressão "eu estou voltando", fazendo menção no retorno do mesmo para o cargo de prefeito do município de Rio de Contas, e que a sua irmã postou um vídeo de 8 minutos com jingle de campanha de diversas fotos do impetrante em atividade político-partidária eleitoral, além de ações desenvolvidas no curso do seu mandato, com a utilização de música ao fundo, cujo refrão consiste na frase "eu estou voltando", conforme se constata. Sustentam os recorridos, todavia, que a música apresentada no vídeo impugnado não é seu jingle de campanha, mas sim canção da música popular brasileira cantada pela cantora Simone, cuja letra não faz qualquer menção a pedido explícito de voto, ou mesmo campanha eleitoral, e muito menos faz referência à candidatura do impetrante. Passando à análise da caracterização da propaganda antecipada, é de ser levado em conta o disposto no caput do artigo 36A da Lei 9.504/97, com redação datada pela Lei 13.165 de 2015, que estatui. Artigo 36A. Não configura propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Após a alteração legislativa promovida pela Lei 13.165 de 2015, a Corte Superior Eleitoral vem adotando entendimento no sentido de ser necessário o pedido explícito de voto para que uma divulgação seja considerada propaganda eleitoral antecipada. Aí eu faço uma menção jurisprudencial do TSE, vou poupar vossas excelências, e continuo. No caso em foco, as postagens feitas pelo recorrido e por sua irmã não trazem pedido expresso de voto, somente apresentado imagens de campanha anterior de seus apoiadores à época e de obras realizadas em sua outra gestão. De igual modo, não foi veiculado jingle de campanha, pois o vídeo postado no Facebook somente apresenta as fotografias ao som da música "Tô Voltando", interpretada pela cantora Simone.
das publicidades em apreço, não se extrai qualquer pedido de voto, portanto, não vislumbro a existência de propaganda eleitoral extemporânea que justifique a suspensão de sua divulgação, uma vez que a postagem de imagem de pré-candidatos nas redes sociais, ainda que destacando sua atuação em cargo eletivo antes do ocupado, não viola a legislação eleitoral. Com esses fundamentos, e em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau. É assim como voto, Excelência. O gabinete relator encaminha voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão de primeiro grau. Em discussão. Excelência, eu gostaria de pedir vista desse processo. Então, após o voto do gabinete relator no sentido de negar provimento ao recurso, pediu vista o doutor Henrique Trindade. Os demais aguardam, é isso? Só fazer uma ponderação, presidente. Na verdade... Pois não, doutor Fred. Não que eu discorde da interpretação dada pelo nobre relator, né, na verdade, ele vem seguindo a linha que ele... Né, o voto dele vem seguindo a linha de entendimento que ele tem adotado nesse tribunal. O problema, na verdade, aí é a questão só da interpretação, né, para ver se realmente configura... Eu vou aguardar o voto vista de doutor Henrique. Eu li atentamente, vi os vídeos aqui, estava vendo os vídeos aqui enquanto o relator lia o processo, e a questão é realmente interpretar para não ser injusto. Da linha, realmente só tem o jingle, na verdade não é jingle, é a música cantada, interpretada pela cantora Simone, né? Não é um jingle específico feito para aquela ação, certo? É uma coisa, são várias fotos com a música ao fundo da cantora Simone. Realmente me surgiu a dúvida, talvez, eu vou aguardar o voto do doutor Henrique, talvez, né, seja pela improcedência do recurso, mas não com as com as razões expostas. Eu vou aguardar o voto do doutor Henrique e aí qualquer coisa eu... Ok, doutor Fred. Então, pois não, Roberto. Já estamos praticamente esgotando a pauta e a despeito do pedido de vista do relator, o nosso querido colega Fred Pitalina fez considerações. Eu, sem a pretensão, mais uma vez, de convencê-los do contrário, mas eu tenho, até por justificativa ao tribunal, mantido essa linha de raciocínio, porque o artigo 36A, ele prevê a possibilidade da execução da pré-campanha. Em sendo assim, o meu receio é que o tribunal ele retire a eficácia do artigo 36A em interpretações diversas. Me parece que o artigo 36A ele veda o pedido explícito de voto. Ou seja, se em pré-campanha um pré-candidato ele não pode incluir uma música, eu estou voltando, isso ou aquilo, eu não sei que tipo de outra ação poderá ser executada por um pré-candidato. Ele se apresenta, pode apresentar a pessoa dele, mas sempre é acompanhado de algum detalhe. Enfim, ao fim e ao cabo, nós sabemos como as coisas elas se dão para serem expostas. Ou seja, o pré-candidato ele quer expor a sua figura ao público em geral. Enfim, se não houver pedido explícito de voto, a meu ver, que é o que prevê, é o que previu o legislador quando da reforma eleitoral e da previsão explícita do artigo 36A, me parece que não há nenhuma afronta às regras previstas na legislação vigente. Isso, o embargador Roberto tem sido firme aí nessa Mas eu aguardo o pedido de vista. Mas vamos aguardar o pedido de vista do doutor Henrique. Então, o resultado provisório é esse. Após o voto do eminente relator no sentido de negar provimento ao recurso, pediu vista doutor Henrique Trindade e os demais aguardam.
Temos alguns pedidos de vista. Pedido de vista. Presidente, ainda tem processo na pauta. O número 11. Foi, peraí um momentinho, então me equivoquei aqui. E 12. E tem mais 3 pedidos de vista aí que eu trouxe os processos. Eu tô tá. É isso, né? Tem a pauta de vista também. Eu fechei aqui antes da hora. Esse que foi julgado com pedido de vista foi o número... É o 10, não foi? Doutor Batista? 10, presidente. Agora é 11. Tá, 11. Tá aqui embaixo, eu pensei que tinha terminado. Então, eu chamo a julgamento o número 11 da pauta, no embargo de declaração no recurso eleitoral 06.075, dígito 14, 2020, 605, 0172, Jucuruçu, embargante Ailton Moreira Amorim, e também embargante Ronemilson Dias do Vale, e também Oswaldo Alves de Almeida Filho, embargado do Ministério Público Eleitoral. Doutor Batista é o relator e tem a palavra. Pode ser pela emenda, presidente? Pode, doutor Batista. Embargos de declaração, recurso, provimento parcial, ação de investigação judicial eleitoral, procedência, erro material, omissão e contradição, inexistência, rediscussão da matéria, impossibilidade e rejeição. Inexiste no julgado os vícios previstos no artigo 275 do Código Eleitoral, rejeitando-se assim os embargos que revelam mera inconformidade da parte em relação ao quanto decidido. É a minha proposta de voto, presidente. Rejeitando os embargos. Caminha voto no sentido de rejeitar os embargos. Em discussão, alguém se opõe? Este é o resultado. Rejeitar os embargos na unanimidade de votos. Agora, realmente, o último desta pauta. É o número 12. É o recurso eleitoral número 06000. Não, 060-0097, dígito 51, 2020, 605, 0082. De Antas, recorrente Partido Socialista Brasileiro, PSB. E recorrido Lucas Matos do Nascimento. Também recorrido Marília Menegazzi Zotarelli e José Silas Pereira de Santana. Doutor Batista também é o relator e tem a palavra. Tem advogado na tribuna. Doutor Batista, anuncie, por favor. Eu estou negando o provimento ao recurso, excelência. O advogado, negando o provimento? Negando o provimento. Não, negando o provimento. É advogado recorrente, presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental, doutor Osmário, né? Isso, perfeito, senhor presidente. Muito obrigado. Dignos senhores julgadores, a quem eu saúdo, cumprimento de uma forma especial na pessoa do senhor presidente, do senhor vice-presidente, e de igual forma também cumprimento o eminente desembargador, doutor José Batista de Santana Júnior, o qual tenho a honra, doutor José Batista, de tê-lo na condição não somente de magistrado dessa egrégia corte, mas também um par, né, que milita, que luta todos os dias também na advocacia, né? Então, eu destaco aqui a honrosa participação do senhor, não somente como advogado, mas principalmente também como magistrado dessa corte. Parabéns pela prudência, pela sensatez e pelo trato, né, sempre cordial que o senhor tem dispensado aos advogados nesta especializada. De igual forma, saúdo o eminente procurador regional eleitoral, doutor Cláudio Guzmão, a quem tive a honra de ladeá-lo no primeiro congresso virtual de direito eleitoral, que foi promovido pela EGE, no nosso TRE Bahia, e a convite do grande Jaime Barreiros Neto, né, e pudemos debater ali sobre as condutas vedadas em ano eleitoral. Então, fica aqui, doutor Cláudio Guzmão, nosso respeito, nossa admiração pelo trabalho, né, bastante percussiente, pelo trabalho sempre técnico e adstrito, com certeza, aos ideários da justiça. Nobres serventuários da justiça, né, que cumprimento aqui na pessoa da doutora Marta,
eminentes colegas advogados também que aqui se fazem presentes e todos aqueles que estamos assistindo. Dignos desembargadores, hoje nós estamos a apreciar, né, um recurso eleitoral que foi proposto em face de uma decisão do juiz zonal da 82ª Zona Eleitoral, né, da comarca de Cícero Dantas, onde julgou como improcedente a representação que fora proposta pelo Partido Socialista Brasileiro em face dos representados, e aqui estão na condição de recorridos, os senhores Lucas Nascimento, pré-candidato a prefeito da cidade de Antas, a senhora Marília Menegassi Zotarelli, que também, além de ser esposa do primeiro representado Lucas Nascimento, encontra-se na figura de pré-candidata a vereadora daquele mesmo município, e também do terceiro representado aqui recorrido, o senhor José Silas, né, que de uma forma um tanto quanto extemporânea, um tanto quanto assodada, tem se revelado como um correligionário político e, sobretudo, como difusor de propagandas antecipadas e extemporâneas em seu perfil no Instagram. Não é demais lembrar que o seu perfil, basta uma simples consulta de Vossas Excelências para perceber que aquele perfil do representado no Instagram tem se apresentado, na verdade, como um comitê virtual de campanha extemporânea dos representados Lucas Nascimento e também da representada Marília Menegassi Zotarelli. E aí, convém lembrar uma frase, né, que eu recordo nesse momento, do grande pensador Cabral Araújo, quando ele falava que o jeitinho brasileiro não é comparável à criatividade, mas sim a deslavada irregularidade. E nós temos visto, excelências, todos os dias, diuturnamente, daí a quantidade das representações eleitorais com propaganda antecipada tem crescido de uma forma exponencial, porque nós temos visto desrespeitos, irregularidades e atuações descompassadas com aquilo que efetivamente prevê o nosso artigo 36A da Lei das Eleições, isso até mesmo após a mini-reforma de 2015 e também após a mini-reforma de 2017. A essência, a mens legis desse dispositivo, desse novel dispositivo já conhecido dessa Corte, é tão somente assegurar, primeiramente, a liberdade de expressão, mas, sobretudo, coibir abusos, coibir descompassadas ações, descompassadas atitudes que tenham interesse de impulsionar antecipadamente candidaturas, sem aguardar o prazo estipulado por lei para se fazer efetivamente campanha, para se fazer efetivamente propaganda eleitoral. A mens legis daquele dispositivo, excelências, é também, como eu disse, impedir esses abusos. Daí porque, naquele rol do artigo 36A da Lei das Eleições, ele traz hipóteses que convém destacar. São hipóteses taxativas, são hipóteses que se enquadram no rol número clausus. Rol taxativo, fechado e que não admite também interpretação extensiva. E daí, já adentrando no cerne da discussão fática, né, e jurídica, convém lembrar aos senhores que o cerne dessa discussão é justamente a desarrazoada, nem antecipada propaganda eleitoral que fora praticada nos seus perfis justamente pelos recorridos, onde, por exemplo, o senhor José Silas tem publicado por diversas vezes, inclusive já foi objeto de outras representações eleitorais, fatos semelhantes, fatos análogos, que advieram, inclusive, condenação por pedido explícito de voto, certo? E nesse caso dos autos, ele faz expressa referência, não somente ao número de campanha, mas também ao nome do representado, do ora recorrido, Lucas Matos Nascimento, colocando, inclusive, mensagens que denotam uma vantagem desse pré-candidato em relação ao atual prefeito e pré-candidato também, Manuel Sidônio Lira. Inclusive, chama a atenção de Vossas Excelências para que, tanto no story do seu Instagram, como também no feed do seu próprio perfil no aplicativo Instagram, ele colaciona de forma e fazendo, inclusive, colagem de jingle de campanha. Jingle de campanha alinhado a número de legenda que será utilizado futuramente na urna pelo terceiro representado e também através de montagem, de trucagem e coisas semelhantes. E aí eu chamo a atenção e abro aspas, né, peço vênia para ler termos que foram utilizados pelo primeiro representado, o senhor José Silas. Exemplo, 55 neles, de forma bem ampla, que constam inclusive na representação e consta inclusive nesse recurso.
Outro termo que ele utiliza, prefeito Dr. Lucas, 55 neles. Ora, excelência, sequer prefeito ele é ainda, e eu espero que não seja, né? Mas ele já coloca de uma forma antecipada prefeito Dr. Lucas, fazendo referência ao representado Lucas Nascimento. E aí complementa, 55 neles. Novamente, mais à frente, ele coloca da seguinte forma: 55 é do bem, vamos que vamos rumo à vitória, dá-lhe 55, vamos juntos, família 55. De uma contagem rápida, somente nesse trecho que eu li, nós temos menção ao número 55 de forma extravagante por 5 vezes consecutivas em um mesmo vídeo, em um mesmo story no aplicativo Instagram. Não é demais lembrar que é sim permitido a exposição do número de venda, desde que não tenha a intenção, o agente propagador daquela mensagem, de captar, de arregimentar votos de maneira antecipada. E aí, convém também destacar que o pedido explícito de voto não se confunde e não deve se confundir com o pedido gramatical de votos. O pedido explícito, que é previsto como vedado no artigo 36A da Lei das Eleições, ele não se assemelha ao pedido gramatical, certo? O que é explícito, ou melhor, o que é gramatical é explícito, mas nem sempre o que é explícito, é a mesma coisa que gramatical. Pode haver o pedido explícito de voto sem que haja expressa menção, e esse, inclusive, já foi um entendimento verberado por essa especializada, sem que haja menção de forma expressa a, por exemplo, peço o seu voto, conto com o seu voto, vote em mim. Até porque, excelências, seria uma ingenuidade da nossa parte imaginar dessa forma, porque nem mesmo as estratégias, né, os estratagemas de marketing mais rústicos admitem hoje mais esse tipo de mensagem. Tem-se uma propaganda eleitoral de uma forma dissimulada, que muitas das vezes emplaca na mente, no subconsciente do eleitor, de uma forma ainda mais forte. A exemplo da manifestação reiterada do número de legenda daquele candidato. A única intenção dos representados com a exposição reiterada do número do candidato, que futuramente será utilizado por aquele candidato, juntamente com o seu nome, prefeito Dr. Lucas, e ainda assim se valendo de jingle de campanha no aplicativo Instagram, numa cidade diminuta como é o município de Antas, com certeza gera de uma forma antecipada desequilíbrio no pleito, gera de uma forma antecipada sevícia à legitimidade democrática da pré-campanha. Não queremos isso. O pleito eleitoral 2020 deve ser marcado, sobremodo nesse ano, pela lisura, pelo tratamento isonômico e, sobretudo, também pela normalidade do processo eleitoral, e não somente do processo eleitoral, mas também da fase da pré-campanha. O artigo 36A não pode ser utilizado, excelências, como subterfúgio, como um cheque em branco para ser assinado com a caneta do assodamento. O artigo 36A da Lei das Eleições não pode ser utilizado por estrategistas e marqueteiros com a finalidade de burlar o querer legislativo, né? Sob pena de a gente acabar autorizando dribles hermenêuticos fraudulentos como forma de burlar a legislação eleitoral. É preciso... Mário, Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir. Perfeito, senhor presidente. É preciso que a gente se atenha, dignos julgadores, à finalidade efetiva desse artigo 36A, que, como eu disse e repito, não é somente autorizar a livre manifestação do pensamento, mas também coibir abusos através da previsão taxativa, através da previsão restritiva de condutas que são permitidas e vedadas. E aí, a gente precisa anotar que esse tipo de conduta, a exposição do número de legenda, bem como a utilização de jingle de campanha, não se enquadra em nenhum dos incisos, e a gente pode fazer uma leitura atilada disso daí e chegar a essa conclusão, não se enquadra esses incisos do artigo 36A. É por isso que até mesmo invocando o entendimento que já foi esposado por essa egrégia Corte Eleitoral, no julgamento do recurso eleitoral de números 0600-0447, cuja relatoria foi do desembargador Henrique Gonçalves Trindade, e também do recurso eleitoral 0600-88554, cuja relatoria também, ou melhor, cuja relatoria foi do desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, né? Hoje não ocupa mais essa corte. Então, reitero que a irregularidade da manifestação, que não se
enquadra, sob nenhuma hipótese, aos limites da liberdade de expressão, mas extravasa e acaba por conferir irregularidades nessa fase de pré-campanha. É por isso, Excelência, que atento ao que já dizia Rui Barbosa, segundo o qual quem dá às Constituições justiça não é os pergaminhos que as estampa, tampouco as inteligências que as concebe, que roga o recorrente o provimento do recurso para reformar a sentença zonal e consequentemente, condenar os recorridos à pena de multa, né, penalidade da sanção de multa, previsto lá no artigo 36, parágrafo 3º da Lei das Eleições. Disso a defesa. Agradeço, doutor Osmário, e retorno a palavra ao gabinete relator. Eu quero aqui parabenizar o doutor Osmário pela belíssima defesa, pela belíssima sustentação oral feita, pelas palavras também a mim endereçadas, mas eu continuo tendo o mesmo entendimento e pergunto a Vossa Excelência, doutor Osmário, se dispensa o relatório. Dispensa sim, desembargador. Analisados os autos, concluo que a decisão do primeiro grau não comporta qualquer retoque, pois não restou caracterizada a prática de propaganda eleitoral extemporânea. Eis que estatui o artigo 36A da Lei 9.504/97, com a redação dada pela Lei 13.165 de 2015. Artigo 36A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada desde que não envolva um pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes autos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Após a alteração legislativa promovida pela Lei 13.165 de 2015, a Corte Superior Eleitoral vem adotando o entendimento no sentido de ser necessário o pedido explícito de voto para que uma divulgação seja considerada propaganda eleitoral antecipada. Na situação em apreço, os recorridos não incidiram nessa vedação expressa. A postagem do ID 981-3232, contendo o nome do município de Antas e os dizeres, abre aspas, prefeito Dr. Lucas, 55 nele, fecha aspas, abre aspas, 55 é do bem, abre aspas, estamos juntos, não trazem pedido de voto, o mesmo devendo ser dito em relação ao jingle de ID 981-3282 e as postagens do ID 9813-332 e 981-3382, na qual pode-se ver a imagem de dois dos recorridos, fazendo 55 com as mãos. O conteúdo transcrito com manifestação de Marília Zortarelli, de igual modo, encontra amparo no permício legal. Estou me candidatando a vereadora. Faço isso por vocês, porque vocês precisam de um representante que olhe para vocês. Vou trabalhar junto com vocês. Estarei aí presente. Fiquem tranquilos. O que vocês precisam desta amiga, entre aspas, véia, aqui que vocês têm, e não é de hoje. Abre aspas, estou aqui. Abre aspas, estamos juntos. Muito obrigado por tudo, por todo o carinho, amizade e confiança que vocês sempre tiveram comigo. Eu jamais esquecerei de vocês. Um beijo grande e rumo à vitória. No caso, resta evidente que a manifestação acima não desborda dos limites do artigo 36A, tendo em vista que não houve pedido expresso de voto, mas tão somente a divulgação da intenção de se candidatar, declaração que se insere na esfera do exercício da liberdade de expressão e da livre manifestação do pensamento legítimo e assegurado constitucionalmente. Nesse sentido, eu faço menção a uma jurisprudência e uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, na qual eu poupo Vossas Excelências o tempo e passo a concluir. E menciono também uma segunda jurisprudência do ministro Sérgio Banhos. Concluo. Nessa perspectiva, à luz da legislação de regência, inexistente pedido expresso de votos na vinculação de vídeo por meio de rede social, não restou caracterizada a propaganda irregular. Com esses fundamentos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo a decisão zonal. Essa é a minha proposta de voto, Excelência. Discussão, voto de relator no sentido de negar provimento ao recurso.
Presidente, eu vou pedir vista desse processo, presidente, para dar uma analisada melhor. Ok, os demais aguardam, é isso? Então, após o voto do eminente relator, no sentido de negar provimento ao recurso, pediu vista do Dr. Fred Pita Lima, e os demais optaram por aguardar. Vamos agora. Tem um pedido de vista. Os pedidos de vista aqui é um da pauta, da consulta 0600 739 de 76 2020 605 000 Salvador, o consulente Eduardo Seixas de Sales. Após o voto do relator, conhecendo da consulta e respondendo positivamente, pediu vista ao desembargador Roberto Frank. Presidente, eu não estou apto ainda, peço desculpas ao eminente relator, mas semana que vem eu sem problema, sem problema. trago o meu posicionamento. Obrigado, presidente. Temos agora um pedido de vista. Dr. Fred é o número 2. Dr. Fred disse que parece que já está em condições. No recurso eleitoral 06.015, dígito 48, 2020, 605 0008, de Salvador, recorrente Câmara Municipal de Salvador. Após o voto do relator, dando provimento ao recurso, pediu vista dos autos do Dr. Juiz Fred Carvalho Pita Lima. Excelência, só uma correção, como eu me posicionei ontem, é provimento parcial. Certo, provimento parcial. Então, precisa consertar aqui, né, doutora Marta, depois provimento parcial. Pois não, doutor Fred? Sim, presidente. Em relação a esse voto de doutor Henrique, eu, na verdade, venho acompanhando ele. Meu voto vem acompanhando ele. Ele fez umas retificações no voto dele. E depois das retificações, eu concordei. Se quiser, eu leio o voto todo aqui. Mas Não precisa não. É acompanhando o relator. É convergente, não precisa não. Então, eu vou colocar em discussão o voto do Vistor é convergente com o voto do relator, no sentido de provimento parcial. Em discussão? Alguém se opõe? Então, este é o resultado. Deu-se provimento parcial à unanimidade de votos. Registrado já foi o impedimento da doutora Zanda Anunciação Álvares Parada. Número 3 da pauta é o recurso eleitoral 06.072, dígito 38, 2020, 605, 0082, de Antas, recorrente Partido Socialista Brasileiro, PSB, e recorrido Lucas Matos do Nascimento, de Marília Manegassi Zotarelli. Após o voto da relatora negando o provimento, a relatora é a doutora Zandra Parada. O provimento ao recurso, pediu vista dos autos do Dr. Fred Pita Lima. Se tiver em condições, tem a palavra. Sim, presidente, tem condições. Já nesse voto de doutora Zandra, eu vou pedir vênia a ela para discordar em parte do voto dela, né? Dando provimento parcial. E digo por quê. Na sessão do dia 15 de setembro de 2020, após o voto da relatora juíza Zandra Anunciação Álvares Parada, negando o provimento ao recurso, pedi vista dos autos, no intuito de examinar as propagandas apontadas como irregulares. O ponto fulcral do recurso sob exame reside na realização de propaganda eleitoral antecipada pelos recorrentes, por meio de vídeos e mensagens postadas nas redes sociais Instagram e Facebook, em que evidencia o primeiro recorrido Lucas Matos Nascimento, recebendo apoio político do senador Ângelo Coronel, declarando sua pré-candidatura ao cargo de prefeito municipal de Antas, bem como a veiculação de figura contendo o nome do PSD, acompanhada da frase "Eu sou 55 e faça parte dessa mudança". E a segunda recorrida, Marília Manegassi Zotarelli, apresentando-se como pré-candidata ao cargo de vereadora do citado município, por meio de vídeo postado no Instagram. No exame cauteloso dos autos,
e de todo acervo probatório nela existente, verifico que a decisão zonal merece parcial reforma, uma vez que restou demonstrado o manifesto caráter eleitoral da propaganda realizada pelo recorrido Lucas Matos Nascimento, consubstanciada por meio de ampla veiculação nos meios de perfis digitais do pré-candidato e do seu apoiador, senador Ângelo Coronel. Eu explico melhor. Forçoso reconhecer que o primeiro recorrido veiculou antecipadamente propaganda eleitoral irregular direcionada a todos os munícipes de Antas, em que o senador Ângelo Coronel o apresenta e declara apoio à sua futura candidatura, com o seguinte teor. Abre aspas. Olha, gente, recebendo aqui nosso gabinete em Salvador, o nosso doutor Lucas, médico renomado da cidade de Antas, e também querendo estrear na política. O Lucas é pré-candidato a prefeito da cidade de Antas. Vai ingressar no PSD 55 e, com certeza, vai dar muito trabalho. E a vitória está estampada no seu rosto e no seu coração. E esse coração que já se cuida do coração do povo de Antas, porque ele é cardiologista. Então, você de Antas, bate o coração. Doutor Lucas, prefeito, valeu? Venha com a gente. Vem com a gente. É imperioso ressaltar que a tese acerca da não configuração de propaganda eleitoral, diante da ausência de pedido explícito de voto, não tem escudo legal em face do quanto preconiza o caput do artigo 36A da Lei 9.504. Com efeito, penso que os fatos impugnados devem ser interpretados e analisados dentro do contexto geral, pois a apreciação singular de cada ocorrência pode ensejar a inobservância do comando legal mencionado, bem como levar o julgador a erro. Pois bem, entendo as alterações perpetradas pela mini-reforma eleitoral do bojo da Lei 13.165 de 2015, embora tenha admitido variados atos de pré-campanha anteriormente vedados, precisam ser factualmente verificados, pois atos aparentemente promocionais podem configurar propaganda eleitoral antecipada, independente do pedido expresso de votos, normalmente quando ele pode ocorrer de forma oculta, através de entrelinhas. Ora, desde a implementação da mínima reforma eleitoral, em que foram ampliados os limites de veiculação da propaganda antecipada, proibindo-se apenas o pedido explícito de votos, tem-se verificado o uso de artifícios e mecanismos de caráter eleitoral para divulgação prévia e extemporânea de candidaturas, inclusive com pedido de sufrágio, em vilipêndio à legislação de regência. Nesta linha, penso que a violação do artigo 36A da Lei 9.597 pode configurar a hipótese do pedido expresso de voto de direto ou indireto formulado. Ademais, tem uma interpretação literal na forma legal, e caso diverge da intenção do legislador. Penso que a interpretação do texto da lei, o julgador deve fazer uma análise profunda e meticulosa para melhor compreender e obter o sentido preciso do pensamento que o legislador quis aplicar à norma legal, qual seja, garantir a igualdade de oportunidade entre os candidatos que ocorrerão no pleito vindouro. Destaque-se que esse também é o entendimento firmado por esta Corte, ex-vista os seguintes julgamentos selecionados que colacionam aqui. Assim, concluo que o conteúdo da propaganda veiculada pelo primeiro recorrido constitui propaganda eleitoral extemporânea, com pedido expresso de voto, explícito de voto, sobretudo quando transbordou as fronteiras da agremiação de seus filiados e atingiu indiscriminadamente o público externo, em especial o eleitorado de Antas, com fulgente apelo eleitoral em prol da candidatura do primeiro recorrente, conforme se vislumbra o acervo probatório dos fóruns. Deste modo, nota-se que o contexto esboçado nos fóruns evidencia a realização de propaganda eleitoral antecipada, afastada de seu escopo legal, uma vez que vinculada com pedido expresso de voto, ainda que indireto, configurando, portanto, a desigualdade e o desequilíbrio do certame eleitoral, sobretudo diante do manifesto pedido de apoio popular. No outro vértice, entendo que os vídeos ID 9316632 e 9316682, produzidos e postados pela segunda recorrida, Marília Sotarelli, embora sejam direcionados à população de Antas, apenas revelam sua apresentação como pré-candidato ao cargo de vereadora do mencionado município, bem como algumas considerações acerca do cenário político municipal, sem caracterizar qualquer afronta ao caput do artigo 36A da Lei 9.504, pois não constitui hipótese de pedido expresso de voto, direto ou indireto, formulado. Pelo exposto, peço venha para divergir do voto da ilustre juíza relatora e votar pelo meio provimento parcial do recurso, para reformar a sentença proferida pelo juiz zonal, julgando procedente o pedido em face do primeiro recorrido, Lucas Matos Nascimento, para condená-lo ao pagamento da multa, no importe de R$5.000, nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.597, mantendo, contudo, a improcedência do pedido, vinculado em face da segunda recorrida, Marília Mani Gazi Sotarelli.
É como eu voto, presidente. Senhor presidente, voto no sentido de eu agir ontem, parcialmente. Então tem a palavra, doutora Sandra. Pois não. Porque ontem eu tenho a impressão, salvo engano, que foi lida apenas a ementa. E eu gostaria, se fosse necessário, se o senhor entender, ou os pares entenderem necessário, poderia ler o voto. Vossa Excelência que decide, se achar que deve. Já que houve uma divergência, eu gostaria de ler, por gentileza. Então faça isso. Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do vertente recurso, passo ao exame de seu mérito. Analisando os autos, verifica-se que a propaganda combatida consistiu na divulgação de vídeos e mensagens por meio da rede social Instagram, no mês de junho desse ano, nos quais os representados, ora recorridos, aparecem recebendo apoio político e declarando pré-candidaturas ao cargo de prefeito, no caso de Lucas Matos Nascimento e vereadora Marília Mani Gassi Zotarelli, além de divulgar a figura contendo o nome do partido, PSD, seguido dos dizeres: eu sou 55, faço parte da mudança. Denota-se das mídias acostadas nos IDs 931-6632 e 931-6682 a apresentação de vídeo produzido pela representada Marília Zotarelli, dirigida à população local, no qual ela se apresenta, faz considerações acerca do cenário político municipal e afirma que irá se candidatar ao cargo de vereadora. Em análise à mídia, de ID 931-6732, observa-se vídeo, também replicado na página do Facebook do apoiador, no qual o representado Lucas Nascimento aparece ao lado do senador Ângelo Coronel, que o apresenta e declara apoio à sua futura candidatura com o seguinte teor. Esse dizer do senador já foi lido por Dr. Fred, eu vou me abster. Diante desse contexto, o juízo do primeiro grau concluiu pela improcedência da representação, sob o entendimento de que não restou configurada a prática de propaganda eleitoral extemporânea com fulcro no permissivo legal esculpido na Lei das Eleições e na Resolução TSE número 23610/2019. Sobre o tema em discussão, aí eu faço uma referência ao artigo 36A, vou me abster de falar também, só se for necessário. Observa-se assim que a atual norma eleitoral fixa como requisitos essenciais para a divulgação de candidatura antes do período próprio de propaganda eleitoral a ausência de pedido explícito de voto e a observância do princípio da isonomia entre os candidatos, a fim de resguardar a legitimidade do plano eleitoral, do pleito eleitoral. Desculpe. Em verdade, a legislação permite que o pré-candidato tenha o direito de se posicionar minimamente neste momento prévio, expondo as suas qualidades pessoais, por exemplo, sem que o seu ato seja enquadrado como publicidade de campanha propriamente dita. O intuito é que haja um espaço para que os ideais, plataformas políticas possam ser divulgadas, permitindo-se que o candidato, de alguma forma, se torne conhecido, mas que não faça propaganda, como se estivesse em pleno campanha eleitoral, sob a alegação de que não houve pedido explícito de voto, de modo a tornar inócua a fixação de um marco temporal para a realização de tais atos. Por outro lado, forçoso reconhecer a necessidade de aferir a utilização de termos que guardem o mesmo significado do pedido de voto, bem como exame dos meios utilizados, vedados para o período de campanha, o que denote a utilização de ferramenta própria de propaganda que demonstre claramente o desvirtuamento dos atos próprios de pré-campanha, de modo a afetar o equilíbrio da disputa. Aí eu trago alguns julgados do TSE, que eu vou poupá-los. Destarte, à luz de uma análise sistemática da legislação de regência, impõe-se o exame minudente da situação concreta, para extrair dos seus elementos se há pedido explícito de voto ou não, se há mera menção à pretensa candidatura ou exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato, a fim de identificar se efetivamente a conduta configura um ato
lícito de pré-campanha ou se trata de manifesta publicidade eleitoral antecipada. Pois bem, examinando os vertentes autos, verifica-se que a publicidade questionada se refere a vídeos veiculados pelos representados na página do Instagram, nos quais recebe apoio político de um senador da República, que divulga a futura candidatura do cargo de prefeito e descreve as qualidades pessoais do pré-candidato, ID 93-16732, bem como, no caso das mídias de IDs 931-6632, 931-6682. A pré-candidata ao cargo de vereadora descreve o seu histórico profissional no município de Antas e anuncia sua candidatura vindoura. Evidencia-se, então, uma propaganda que se insere nos contornos da norma contida no artigo 36A da Lei de Eleições e Interpretações Jurisprudenciais sobre o tema, na forma já explicitada acima. Nesse sentido, concluiu o órgão ministerial. Não se vislumbra, pois, a presença dos elementos que atraiam a incidência da multa por propaganda antecipada, notadamente o pedido explícito de voto, ou mesmo como fixado na jurisprudência do TSE, o uso de meio proibido pela legislação eleitoral no próprio período oficial de campanha. Diante deste cenário, resta afastada a hipótese de propaganda eleitoral extemporânea. Nessa perspectiva, na esteira do parecer ministerial, voto pelo não provimento do recurso. É a proposta de voto, Excelência. Em discussão, a eminente relatora vota no sentido de negar provimento, o vistor de dar provimento parcial. Em discussão, voto dos eminentes julgadores. Presidente, eu não, se Vossa Excelência me permitir o uso da palavra. Claro. Presidente, eu não tenho dúvidas em acompanhar o voto da eminente relatora. O artigo 36A, ele prevê a possibilidade de menção à pré-candidatura. E os precedentes, pelo menos com menção ao número do partido, a sigla, têm sido, mesmo que tenhamos entendimentos diversos em relação a alguns jingles, mas em relação ao número do partido, a sigla, essa corte tem entendido por bem que não há nenhuma violação ao artigo 36A, que prevê as regras e as vedações a esse período de pré-campanha, de forma que eu me posiciono acompanhando integralmente a eminente relatora e, pelo que eu tenho visto, inclusive, o Ministério Público com assento nesta corte, fiscal da lei, fiscal do cumprimento rigoroso das disposições e regramentos legais que norteiam a aplicação da mais justa justiça por este tribunal, tem se posicionado pela possibilidade da aplicação estrita do artigo 36A, ou seja, se não há pedido de voto expresso, é permitido. Eu acompanho a relatora, presidente. Agradeço, desembargador Roberto. Continua a discussão. Senhor presidente, só para... Doutor Fred. Na verdade, o que é que acontece? O nobre senador Angelo Coronel, ele realmente começa fazendo uma apresentação do pré-candidato, né? E também cita o número do partido. Até aí, nada demais. Mas no final do pronunciamento do mesmo, né, ele vem e fala: então você de Antas, bate coração, doutor Lucas Prefeito, valeu, vem com a gente. Essa expressão vem com a gente, diante de todo o arcabouço, para mim, um pedido expresso de voto. Não é só um pedido expresso indireto. Não é um pedido, mas é um pedido expresso. Ele só não diz assim, vote nele, vote mais. Para mim, isso é um pedido expresso. É só para deixar claro a minha interpretação, que é um pedido expresso de voto. Eu interpreto a legislação, não o pedido expresso sendo vote em mim, né? Qualquer outro artifício da matemática,
da matemática, do português, da língua portuguesa, trata-se, na minha interpretação, de um pedido expresso de voto. E aí vai contra a legislação. Então, nesse contexto aqui que foi colocado no Instagram, na internet, no contexto do texto, no final ele vem e fala, vem com a gente, pedindo o voto. Obrigado. Presidente, se Vossa Excelência me permitir, o debate é sempre interessante, é democrático, enfim, é aí que reside a beleza do colegiado, mas eu divido do eminente colega Fred Pita Lima com todas as vênias. Eu penso que o pedido expresso de voto é vote em mim, ou vote nele. E me parece que, deixando de lado o meu posicionamento pessoal, tem sido esse o caminho seguido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Me parece. Eu tive ciência de um caso recente da Bahia, não se trata de caso idêntico, mas de um caso de uma faixa que foi publicada, eu não me lembro qual foi o município, mas, enfim, o ministro Tarcísio me parece que suspendeu a decisão deste colegiado. Acho até que foi de relatoria do eminente desembargador Rotandano. Enfim, acho que a interpretação que o legislador quis trazer aqui, o pedido de voto explícito é o vote em mim. No mais, é implícito. É subjetivo. Continua a discussão. Essa é a grande discussão entre a linha seguida pelo desembargador Roberto e a linha seguida pelos demais julgadores que divergem. O desembargador Roberto entende que, para caracterizar a infração eleitoral, as normas eleitorais, precisa ser vote em mim ou vote nele, né? Teria que ser uma coisa bem, bem objetiva. Com a mudança da legislação, ficou diminuto o tempo de campanha. E o que não era permitido, outrora, passou a ser permitido. No entanto, com limitações previstas exatamente no artigo 36A. Posso estar equivocado, mas essa é a minha interpretação, presidente. O presidente? Pois não? Quem está falando? Quem pediu a palavra? Sou Cláudio? Procurador. Sou Cláudio. Tendo em vista aí a referência ao pronunciamento do Ministério Público, eu queria pontuar, a fim de demonstrar a coerência da nossa leitura desses casos, é que, efetivamente, a situação narrada nesses autos traz uma alusão bastante superficial e entra justamente em uma jurisprudência que eu extraí de julgados do doutor Ávio, inclusive, em que você não pode extrair essa conclusão a partir dos elementos que não sejam objetivos. Nos casos em que eu me manifestei pela adoção, né, de que há uma equivalência semântica naquela manifestação, naquele pronunciamento, ou que se utilizam palavras mágicas, obviamente que é totalmente... Ele não pediu voto, mas diz, olha, lembre de mim na urna. Você está vinculando diretamente ao pedido de votos. Eu entendo que, para nós extrairmos essa conclusão, a iniciativa, o conteúdo da propaganda realmente tem que remeter de uma forma que um homem normal, médio, concluiria nesse sentido. Então, a alusão do deputado, a passagem da entrevista, ela foi muito superficial, muito vaga, para permitir essa aproximação a um pedido que semanticamente ou analogicamente equivalesse a um pedido de votos. Então, nesse caso, efetivamente, eu não vislumbro como aplicar esses julgados que permitem, efetivamente, se extrair do conteúdo da publicidade
a incidência em uma hipótese, em uma daquelas hipóteses que é vedada pela legislação. Também pelo próprio alcance, né? É diferente quando você trabalha com outdoor, que fica um equipamento permanentemente visível em locais estratégicos, de uma mera entrevista que alcançou ali, pontualmente, episodicamente, um número de pessoas que estavam ouvindo, não se perpetua no tempo. Então, esses aspectos também são levados em consideração por mim. Então, em razão disso, eu reitero o pronunciamento. Presidente, apenas para complementar o que o desembargador Roberto falou, essa decisão do TSE, do ministro Tarcísio Vieira, que foi reformada, é em relação a São Sebastião do Passé, onde teve como recorrente Maria Nilza da Mata Santana. E é justamente em relação a um outdoor de felicitação. Foi julgado aqui pela Corte o ano passado, e agora, recentemente, houve uma decisão de reforma do TSE, por parte do TSE. Só para complementar. Ainda por um dever de lealdade, doutor Batista, ainda monocrática do ministro. Não foi colegiada. Sim, monocrática. Mas já há uma sinalização, ao menos. Monocrática do ministro Tarcísio Vieira. Continua a discussão. Em relação ao outdoor, lembremos que outdoor é proibido no período de campanha, mas ainda em relação ao período Parece que não foi um outdoor, não, foi uma faixa. Aí já é outra situação. Mas se foi outdoor, por todas as vezes que o ministro me merece, eu continuaria discordando do ministro. Foi uma falha minha, não foi outdoor, não, foi uma faixa de felicitação. Aí a situação é diferente, porque outdoor é explicitamente proibido no período de campanha, muito mais no período de pré-campanha. Então, não seria coerente essa posição do ministro. Mas, enfim, com as devidas vênias, doutora Zandra, eu acompanho o voto vistoso do doutor Fred. Suave, como vota? Vou pedir vista, senhor presidente. Então, após o voto da relatora negando provimento e do vistor dando provimento parcial, da relatora, que já tendo sido acompanhada pelo desembargador Roberto, pelo doutor Batista, e do vistor, acompanhado pelo doutor Henrique, pediu vista o doutor Ávila. Eu aguardo. Este é o resultado provisório. O 4 é o recurso eleitoral 06.015.02.2020, 605.085, de Mata de São João. O doutor Batista é o relator, e o recorrente é Carlos Alberto Araújo Costa Filho. Também, e outros, recorrido Comissão Provisória do Município Comissão Provisória Municipal de Mata de São João, do Democratas. O sumário provisório, é o seguinte: após o voto do relator inacolhendo a preliminar e no mérito dando provimento ao recurso de Adriana Borges da Silva Santos e negando provimento ao apelo de Carlos Alberto Araújo Costa Filho, pediu vista dos autos o juiz Fred Carvalho Pita Lima, que tem a palavra. Presidente, eu também vou me usar aqui a data vênia para discordar do voto do eminente relator, em parte, né, para poder desprover os dois recursos. E vou ler o voto, é um voto rápido. Na sessão do dia 15 de setembro de 2020, após o voto do relator juiz João Batista de Santana Júnior, dando provimento ao primeiro recurso e negando provimento ao segundo recurso, pedi vista dos autos, no intuito de examinar as propagandas apontadas como irregulares. O ponto fulcral do recurso, subexame, reside na realização de propaganda eleitoral antecipada por meio de vídeo postado em rede social, em que evidencia o primeiro recorrente, Carlos Alberto Araújo Costa Filho, pedindo voto para a candidata Lulu,
bem como propaganda eleitoral negativa, antecipada, veiculada mediante vídeo postada na rede social da segunda recorrente, Adriana Borges da Silva Santos. Do exame cauteloso dos autos e do todo acervo probatório existente, verifica que a decisão zonal não merece reforma, uma vez que restou demonstrado manifesto caráter eleitoral das propagandas fustigadas. Melhor explico. Forçoso reconhecer, como bem pontuou o voto do ilustre relator, que o primeiro recorrente, de fato, realizou pedido explícito de voto ao declarar. Abre aspas, peço a vocês, meus amigos e amigas de Mata de São João, a vocês em especial do distrito de Amado, Bahia, me acompanhem, vamos votar em nossa candidata Lulu para uma mudança. Ex-view vídeo ID 9626432, que afronta o caput do artigo 36A da Lei 9.504. Por outro lado, quando discordado do doutor relator no que tange a propaganda eleitoral negativa antecipada perpetrada pela segunda recorrente, da análise da mídia ID 9626282, produzido e postado pela segunda recorrente, Adriana, penso que, de fato, o conteúdo postado revela a ocorrência de propaganda negativa. Com efeito, durante o período eleitoral, admite-se a veiculação de críticas, desde que não ultrapasse os limites do questionamento político e do natural jogo de ideias e descambe para o insulto pessoal, ou para agressões e ofensas que importem em degradação e aviltamento do candidato. Entendo, portanto, que a livre exteriorização do pensamento não pode ser concebida como um direito absoluto, devendo a prática de eventuais abusos cometidos serem coibidos, sobretudo quando tem o intuito de degradar e de ridicularizar a imagem do adversário político, ainda que em fase de pré-candidatura. Aí eu cito aqui o artigo 243, inciso 9 do Código Eleitoral, que preceitua, e eu não vou ler para os senhores. Na situação epígrafe, tenho que a propaganda hostilizada ultrapassa os limites do mero questionamento político, violando a legislação de regência, devendo, portanto, ser rechaçada, conforme verifica-se o teor da seguinte declaração. Vídeo ID 9626282. Eu vou ler o teor do vídeo aqui só para os senhores saberem o que estava lá, se alguém não viu. Boa tarde, pessoal. Queria deixar... Isso a fala lá da pessoa que está lá no vídeo. Boa tarde, pessoal. Queria deixar algumas considerações aqui, diante de todo o quadro político de nossa cidade, nessas últimas 24 horas. Eu gostaria de deixar aqui a minha indignação contra 4 vendilhões, 4 mercadores, 4 mercenários que venderam a nossa cidade, venderam a nossa gente a preço sabe-se lá de Deus quanto. Gostaria de falar do presidente da Câmara, Aguinaldo de Lulu, da vice-prefeita Luciene Tavares, do pastor Sandro e do vereador Beto. Posso me orgulhar da pessoa que hoje eu apoio, porque ela não se vende, ela não se corrompe. A minha amiga Márcia Dias não se vende, não se corrompe. A minha amiga Márcia Dias não se vende, não se corrompe como você, Luciene Tavares. Você é uma vergonha para a classe feminina desse país. Você é uma vergonha de mulher. Elas estão assistindo todo esse circo. Elas sabem que são os vendilhões de Mata de São João, os corruptos. Um dia você me disse, Aguinaldo de Lulu, que Amado Bahia se comprava no dia. Sabe por que você me disse isso? Porque você é vendido e quem se vende sempre acha que pode comprar os outros. Conforme o entendimento assentado na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a divulgação de publicação antes do período permitido, que ofende a honra e possível futuro candidato constituído, constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea. Nesse sentido, também é a linha de intelecção firmada por este regional, que viu os seguintes julgados. E aí que eu escrevo. Pelo exposto, peço vênia para divergir do voto do eminente juiz relator e votar pelo desprovimento de ambos os recursos para manter em toto a sentença proferida pelo juiz zonal. É como eu voto. O eminente gestor traz voto divergente no sentido de negar provimento a ambos os recursos. Desprover ambos os recursos. Ambos os recursos. Em discussão. Então, eu vou colher voto. Como vota desembargador Roberto Franco? Presidente, eu acho que nesse caso cabe... não é
não me parece ser ilegítima a decisão do eminente relator, porque não há o pedido de não voto. Eu acho que, nesse caso, a parte teria de pleitear, pugnar o direito de resposta, não o cerceamento, a manifestação do livre pensamento de quem quer que seja. Esse é o meu posicionamento e, por isso, eu peço venha ao vistor para acompanhar o eminente relator. Como vota Henrique? Acompanha o doutor Fred. Como vota o doutor Ávio? Senhor presidente, eu tenho votado no sentido do posicionamento afirmado pelo desembargador Roberto Frank, entendendo que nessas hipóteses é necessário a utilização do meio do direito de resposta. Como vota a doutora Zandra? Excelência, eu fico com o voto do vistor. Eu também vou pedir venha ao eminente relator acompanhar o vistor. Então, ficou como? Ficou 4-3, é isso? Pelo desprovimento, o meu voto, doutora Zandra, Desprovimento de ambos 4-3. Por maioria, né? Então, o resultado é desprovido ambos os recursos. Designado o doutor Fred Pitalima para lavrar o acordo. Este processo foi julgado com 30 dias de tramitação, autuado no dia 19 ao doutor José Batista de Santana Júnior. Com este processo, concluímos todos em condições de julgamento da sessão. Agradeço a presença dos eminentes membros da Corte, procurador regional eleitoral, dos servidores da casa, faço isso, esse agradecimento na pessoa do doutor Raimundo e da doutora Marta, dos advogados que fizeram presente, todos que nos assistem pelas redes sociais, e declaro encerrada a sessão. Aguardando vossas excelências logo mais às 14h30. Presidente, forte abraço a todos, até mais. Até mais, obrigado. Até mais.